Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Silvana Pires e hoje eu trago um tema para esse canal que muito te interessa. A minha pergunta para você é a seguinte: por que você se sente impotente diante de situações que se repetem na sua vida? As coisas estão todas dando certo e de repente acontece alguma coisa e as coisas voltam tudo na estaca zero? Hoje eu vou trazer a resposta para essa pergunta. Então você que não é inscrito no meu canal, eu quero convidar você a ficar no meu canal até o final desse vídeo. E se o conteúdo for relevante, vou te pedir para você se inscrever no meu canal para ajudar no crescimento do canal e compartilhar esses vídeos e assistir os outros que já foram postados. E você que já é inscrito, já entra dando seu like e compartilhando, que você sabe que o conteúdo é bom, ok? Fica comigo. Respondendo essa pergunta que as pessoas estão sempre se fazendo, por que a minha vida não dá certo? Parece que tudo está indo bem e de repente dá tudo errado. Ou por que situações se repetem na minha vida? Ou por que fulano consegue as coisas e eu nunca consigo, por mais que eu me esforce? Pois é, gente, existe um motivo para isso. Esse canal é um canal de experiência, não é um canal de ciência. Porém, hoje eu vou trazer um tema científico, porém eu vou descomplicar. Você sabe que esse é o meu maior dom, pegar o que é complicado, descomplicar e trazendo uma linguagem para você poder entender. Todas as coisas na nossa vida, elas acontecem primeiramente no nosso mental. Eu sempre estou falando isso para vocês. O nosso mental, ele é poderoso e ele é algo assim que a gente pode dizer que é o comandante de todas as situações das nossas vidas, todas. Então, o que eu vou colocar? Vou trazer para vocês 3 partes do nosso mental, apenas 3, porque nós temos mais, mas eu vou trazer 3 partes do nosso mental para que você possa entender o porquê as coisas se repetem e você parece que não tem o controle disso. Eu moro numa avenida e aqui está passando muito carro, então desconsidere esse barulho que eu não tenho como evitar. Então vamos falar sobre o assunto, né? Eu quero dizer para você que o nosso cérebro, ele traz para nós três partes dele, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Eu vou explicar dando um exemplo de cada um deles para que vocês possam entender o que acontece. Se somos mentais e somos seres vibracionais, ou seja, nós somos seres elétricos e magnéticos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todos os nossos sons, tudo aquilo que você fala, isso emite uma vibração em hertz. Foi medido isso em hertz. E nós sabemos que a partir de 200 hertz é que nós começamos a co-criar uma realidade diferente. Muitas vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim que elas não têm controle sobre as coisas que acontecem nas suas próprias vidas. E eu vim aqui te perguntar uma coisa: por que você acha que não tem controle sobre a tua própria vida? Ah, Silvana, mas as coisas acontecem por causa do destino. Mentira, o destino não existe, é você que escreve a sua história. Voltando no assunto do consciente, subconsciente e inconsciente, eu vou dar um exemplo de cada um para vocês poderem entender de uma forma muito simples. Vamos falar do consciente primeiro? Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que o nosso consciente, ele ativa nas nossas decisões, no nosso dia a dia, apenas 5%. O nosso cérebro, ele realmente é comandado pelo nosso subconsciente, que atua como se fosse um piloto automático dentro das nossas emoções, que é aquilo que nos impulsiona a vibrar e que nos impulsiona a emanarmos a nossa energia e atrairmos a nossa energia. Então o subconsciente, por incrível que pareça, é como se fosse assim um iceberg.
O consciente é só a pontinha do iceberg, só lá em cima, e o resto tudo é subconsciente. E depois nós vamos dar uma divididinha nesse subconsciente, que é uma parte mínima, mas que também é importante, que é o inconsciente. Então vamos falar do nosso consciente. O nosso consciente, ele é responsável por essa parte matemática, ler e escrever, certo? Então o nosso consciente é o que toma as decisões diárias. Por exemplo, você vai no mercado, né? Aí você chega lá no mercado, você compra suas coisas e tem um momento que você olha duas marcas, né? Olha o tamanho dos recipientes e você faz aquele cálculo matemático, né? Qual vale mais a pena, levar esse ou esse? Isso é feito pelo nosso consciente. Ou você está no trânsito, aí você resolve ir até um determinado lugar e aí você faz aquela conta na cabeça assim, por aqui é mais fácil, tem menos sinal, por aqui tem mais quebra-mola, eu tenho tanto tempo para chegar até lá. Esse tipo de decisão, certo? E é muito importante que ele atue, né? Porque senão a gente, se ficasse totalmente no subconsciente, seria mais difícil. E o que é o nosso subconsciente? Vamos pensar que o nosso subconsciente é uma caixinha de memórias, caixinha de informações. E isso acontece desde o ventre da nossa mãe. Eu vou contar uma experiência minha para você e você vai dizer assim para mim, não é possível. Mas é possível sim. Preste bem atenção no que eu vou te contar. Eu tive uma experiência há alguns meses atrás, onde eu pude recordar o meu parto, não o parto dos meus filhos, quando eu nasci, quando eu saí da barriga da minha mãe. E nessa experiência eu pude vivenciar, era um registro que estava no meu subconsciente, e eu pude vivenciar de novo todas as emoções, todos os sentimentos, todas as dores que aconteceram ali, tudo o que aconteceu naquele momento. E eu vivenciei isso de uma forma tão intensa que eu senti o cheiro, eu senti como que eu nasci, como que aconteceu. E o que acontece numa situação dessa, quando a gente tem essa percepção? Eu cheguei na casa da minha mãe e falei para minha mãe assim, mãe, vamos falar um pouquinho sobre meu parto? E aí minha mãe falou assim para mim, por que tu quer saber dessas coisas? Eu não me lembro. Daí eu peguei e disse, não mãe, não é nada disso. Eu quero lhe contar o meu parto e aí depois a senhora me disse se foi assim. E a gente estava sentado na cozinha, almoçando, e eu fui contando para ela o que eu tinha vivido naquela experiência que eu tive do meu parto. E a minha mãe ficou assim abismada, porque ela disse que ela não entendia como é que eu tinha aquelas recordações, ao ponto de eu saber o barulho que tinha, né? E depois, na sequência do parto, eu ainda fiquei mais um pouco dentro daquele espaço-tempo da minha vida, e ali eu pude ver como que era o cheiro da casa, como que era o barulho da casa, quantas pessoas tinham dentro do meu parto. Eu pude ver tudo isso. Isso não é uma coisa espiritual, é simplesmente uma coisa que estava arquivada no meu subconsciente, que eu acessei. Então veja como isso é poderoso. E aí eu contei toda a história para minha mãe que eu vivenciei nessa experiência, né? E a minha mãe ficou horrorizada. Ela disse, como que você sabe disso? Como que você sabe que maneira que você nasceu? Porque houve alguns detalhes no meu parto e eu contei para minha mãe. E a minha mãe perguntou se alguém tinha me contado, mas não tinha como, porque era a minha mãe, a parteira e a minha irmã que estava no berço chorando, que era pequenininha. Então, porque meu pai não estava em casa. Ele tinha saído para buscar um médico, ele tinha saído para buscar a parteira e a parteira chegou antes dele. Então, veja bem, quando eu nasci, o meu pai não estava em casa ainda, ele chegou depois. E eu pude saber até quantas pessoas tinha naquele quarto, como que foi a minha saída de dentro do ventre da minha mãe, com toda a riqueza de detalhes. Como isso é possível? Registro no meu subconsciente. E depois eu tive outras experiências dentro da minha infância, que foi aonde eu me lembrei de muitas coisas que estavam registradas no meu subconsciente, trazendo emoções e colocando a minha vida num piloto automático. Veja bem, eu faço mentoria todos os meses com um grupo de 30 pessoas e nós acessamos essas memórias na mentoria. E nesse momento que nós acessamos essa memória,
A gente descobre coisas, entre eu e o mentorado, a gente descobre coisas que aconteceram na infância que traumatizou de uma forma essa pessoa e que essa pessoa está vibrando hoje. Pessoas de 40, 50, até 70 anos, eu atendo uma mentorada, até 70 anos, acessou memórias que estavam lá no subconsciente delas, e essas memórias, elas trazem uma consequência para a vida de hoje. Por que, Silvana, que vai trazer uma consequência? Simplesmente por isso. O subconsciente, ele é um armazenador de informações. Então ele funciona na nossa mente como se fosse um programa. E esse programa, ele está instalado na nossa mente. Então, quando sai da leitura, da escrita e da matemática, as informações que chegam, que são informações lógicas, quando entra em qualquer coisa que entre a emoção, ela vai fazer o quê? Então, eu já mostrei para vocês, é como se aqui fosse, ó, só esse quadradinho aqui assim, ó, fosse o nosso cérebro consciente, certo? E o restante tudo, isso aqui tudo, seria o nosso cérebro inconsciente. Então, a informação, ela entra, certo? E ela vai passar por todo esse filtro aqui, ó. E aí, nesse filtro do subconsciente, é onde vai se filtrar essa informação. E veja o que acontece. Se eu lá na minha infância tenho um registro na minha mente de medo, por um certo motivo que aconteceu na minha mente, eu tenho um registro de medo, essa nova informação, ela vai entrar no meu subconsciente e ela vai passar por todos esses programas, e aí então ela vai tomar a decisão, ou seja, 95% das decisões tomadas ou 95% das emoções emanadas, elas acontecem no nosso subconsciente. Por que eu falo para vocês que é muito difícil a pessoa sem uma ajuda sair desses problemas que acontece? Por quê? Porque já existe um registro dentro dela e esse registro precisa ser ressignificado, algumas coisas precisam ser perdoadas, algumas coisas precisam ser movidas dentro do teu subconsciente. E o que a gente faz através dessa mentoria? É fazer essa ressignificação desses momentos difíceis e momentos bons também. Trazer à tona a parte boa e também trazer à tona a parte que está atrapalhando a sua vida. No momento que você ressignifica aquilo, quando a nova informação entrar, ela vai passar por todo esse filtro, porém ela não vai encontrar barreiras. Isso que nós chamamos que é a limpeza das crenças limitantes. As crenças, elas podem ser de várias formas. Quando se fala de crença, normalmente se pensa em religião, mas crenças limitantes são muitas que nos limitam. Já tem o nome de crença limitante porque elas nos limitam. E explicando pelo subconsciente, dá para você entender o que isso acontece. E aí, o que acontece assim? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, vou dar alguns exemplos das pessoas com quem eu trabalho, certo? Eu estava mentoreando uma moça e ela tinha problemas sexuais. Ela não conseguia ter relações sexuais com o marido, também com ninguém. E para ela, essa parte sexual era uma parte muito difícil. Então, ao longo da vida dela, ela passou por muitos problemas. Por quê? Porque o marido, logicamente, queria ter uma vida sexual saudável e essa mulher não conseguia ter essa vida sexual. E esse homem, o que fez? Ele procurou outras mulheres na rua, fez essa mulher sofrer a vida inteira e ela não conseguia entender porque essa parte era tão difícil na vida dela. Então ela teve uma vida de infelicidade sexual durante 40 e poucos anos, certo? Então o que aconteceu dentro da mentoria? Nós fomos buscar esse inconsciente para saber o que é que tinha ali, porque no subconsciente nós não achamos. E aí nós começamos a buscar mais profundamente. E nessa busca do inconsciente, o que é o inconsciente? É aquela coisa que está tão fechada, tão guardada no teu subconsciente, que é como se fosse uma caixinha preta. Ela tá ali guardada e ela não se abre nem para as memórias. Então, o que aconteceu com essa moça? Através das técnicas que eu aplico, através das meditações, gente, essas meditações é uma cura quântica. Eu sempre deixo o link aqui embaixo para você adquirir essas meditações. Elas são uma cura
quântica, uma limpeza espiritual. E na mentoria eu trabalho com essa ferramenta e ela realmente vai lá no profundo, lá no escondido, lá naquilo que é um mistério até para você mesmo. E o que aconteceu com essa moça? Ela foi buscando através dessas ferramentas que eu disponibilizo, certo? Que é o meu Jardim Secreto, que está disponível já há 2, 3 meses para vocês. E através dessa ferramenta, ela um dia, fazendo a meditação, ela descobriu algo que estava registrado no inconsciente dela. Veja bem, algo que ela nem lembrava, que ela foi violentada com 4 anos de idade. E esse era a raiz do problema sexual dela. Então, toda vez que alguém tocava nela, ela sentia pavor e sentia medo e aversão sexual. E o que acontece dentro de uma situação dessa? Esta mulher recebeu uma cura quântica através das meditações. Foi na meditação da criança interior que ela descobriu o que tinha acontecido na infância dela, que estava aquilo guardado e registrado. Registrado, gente, entendam isso, nada que acontece ao teu redor deixa de haver um registro dentro de você. E o que aconteceu com essa moça? Ela trouxe à tona essa verdade, ela trabalhou essa verdade, ela ressignificou isso e passou a ter uma vida sexual normal com o marido. Olha que coisa linda isso! Então aqui nós temos 3 fases da nossa vida, que é o nosso consciente, que eu já te falei, o nosso subconsciente, que é como se fosse um armazenador de memórias da vida inteira, e o pior de tudo, que são essas memórias que elas comandam a nossa vida. E quando a memória é uma memória boa, tá tudo bem. E quando a memória não é uma memória boa, quando o registro de referência de decisões que você toma é um registro que não é bom, um registro que vai te levar a um momento difícil. Então o que acontece? Vamos trazer para o nosso momento agora, nosso dia a dia. O que acontece? Você cria situações semelhantes às situações que estão no teu subconsciente. Como que isso acontece, Silvana? É muito simples, entenda isso, queridos. É tão simples de entender, eu descomplico para você entender. Se nós somos eletromagnéticos, tudo aquilo que nós emanamos é o que nós atraímos. Então, se no teu subconsciente tiver uma informação de medo, tiver uma informação de medo, tiver uma informação que não seja algo que venha transformar a sua vida para o lado bom, olha o que acontece. Essa informação ela vai estar ali no teu subconsciente e ela vai emanar aquele medo. E o medo, gente, ela só tem 100 Hz. O medo, ele não cocria nada. Então, o que a pessoa acontece com ela? Em primeiro lugar, ela não cocria aquilo que ela quer, ela só cocria aquilo que ela não quer. E ela emana o medo. E ela atrai mais medo para a vida dela. Então, ela troca de marido, certo? Troca de cidade, troca o visual, troca tudo na sua vida. Porém, os acontecimentos são os mesmos. Porque as pessoas que ela atrai, as mesmas pessoas que ela sempre atraiu. Porque isso está girando como se fosse um piloto automático aqui dentro da sua mente. Não é uma coisa que você possa dizer assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Se você não tiver consciência disso, nada vai mudar. Então, deu para entender o que é isso? O nosso consciente, matemática, escrita e leitura, certo? Onde nós tomamos as decisões simples. O nosso subconsciente, 95% das nossas decisões são tomadas ali, dentro dessas memórias, sejam elas boas ou ruins. E o nosso inconsciente é aquilo que é tão dolorido, tão difícil que nós escondemos. Então veja como isso é poderoso. Eu quero te convidar hoje para que você venha acessar essa ferramenta quântica. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O link e também o link da mentoria, para você acessar essas memórias, para você buscar uma solução para esses momentos da sua vida que se repete.
E você vai conquistar uma consciência do porquê isso acontece. E o que diz a palavra de Deus sobre isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma vez que tu tem conhecimento da verdade, uma vez que você sabe o porquê, você tem como trabalhar com isso e fazer uma ressignificação disso. Espero que esse vídeo tenha ficado bem claro para você. Se não ficou, volta o vídeo, assiste de novo até você entender. E quando você entender, tome uma decisão na sua vida. Não tem como eu tomar uma decisão por você, porque eu já tomei a minha decisão de conhecer o meu subconsciente. Eu já tomei a minha decisão de enfrentar isso, ressignificar isso, trazer essas memórias à tona, descartar aquilo que não presta, perdoar aquilo que precisa ser perdoado. E isso tudo foi feito com essa ferramenta quântica. Então, meus queridos, a solução está aí, certo? Eu estou oferecendo essa solução para vocês, esse entendimento para vocês. Os links estão aqui embaixo. Se foi relevante esse vídeo para você, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, comenta esse vídeo. E você que não é inscrito, se inscreve no meu canal e conheça os outros vídeos. E também curta e compartilhe. Eu agradeço e um beijo bem grande no seu coração. Um beijo de luz, ó.